Salve, salve galerinha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. Belezinha? Então, na aula de hoje nós estudaremos e, claro, aprenderemos tudo sobre estrutura dos verbos. Isso mesmo, estudaremos a estrutura do verbo. Mas, antes de iniciarmos a aula, eu já quero te pedir, gostou? Já deixa o seu like, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. E, se ainda não se inscreveu no canal, por favor, já inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Tranquilo? Então, vem comigo, porque você está com vontade de aprender e eu estou com vontade de ensinar. Então, vamos que vamos, porque hoje aprenderemos tudo sobre estrutura do verbo. Então, pessoal, do ponto de vista estrutural, uma forma verbal ou um verbo pode apresentar os seguintes elementos: radical, mais vogal temática, mais desinências, sejam estas modo temporal ou número pessoal. Beleza? Então, repetindo, radical, vogal temática, mais desinências. Vejamos o exemplo aqui para facilitar a nossa compreensão. Chegarão é o verbo empregado no futuro do presente do indicativo. Observando os elementos mórficos, os termos aqui que formam este verbo, nós percebemos que temos o radical, chegue, que vem do verbo chegar, a vogal temática, a, que indica que o verbo pertence à primeira conjugação, a desinência modo temporal, é esta desinência RA que vai me dizer que o verbo está no futuro do presente do indicativo. E a desinência número pessoal ão, que me diz que o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Portanto, observando esses termos, nós poderíamos pensar que tais elementos não têm nenhuma funcionalidade. Entretanto, depois de hoje, você vai ter a certeza. Cada um destes elementos que formam o verbo tem significado. E a partir de agora, nós veremos cada um deles. Beleza? A começar pela raiz ou radical. O que é o radical? Na verdade, o radical, ele é o elemento portador do significado, do sentido do verbo. Observemos. Na coluna esquerda eu tenho os verbos reagir, entender, participar e supor. Na coluna direita eu tenho os radicais correspondentes destes verbos. Estes radicais, por sua vez, vão portar, com outras palavras, de forma popular, vão carregar, vão manter o sentido do verbo. Qualquer verbo que eu conjugar a partir de reagir, vai apresentar este radical, reagir, que é do reage. Beleza? Reagirei, reagiu, reagiremos. Então, estes verbos são flexionados, conjugados, podem ser em diferentes pessoas, em diferentes tempos, em diferentes modos, mas o radical ele vai se manter, tendo em vista que é o radical que mantém o significado, o sentido do verbo. Tranquilo? A mesma coisa acontece com os demais verbos. A exemplo de entender, que é a forma nominal infinitiva, e o seu radical é entende.
terminando na letra D. Eu entendi, ele entendeu, nós entenderemos, quando entenderes, e assim sucessivamente. O radical vai se manter, porque, repito, é ele que mantém a base de significado do verbo. Tranquilo? A mesma coisa acontece com participar, participarei, participavam, participamos e assim sucessivamente, bem como com o verbo supor. Suporemos, supus, supõe e assim sucessivamente. Portanto, o radical é a parte do verbo que mantém o significado ou sentido do verbo. Tranquilíssimo? Próximo elemento que forma o verbo é a vogal temática. Beleza, mas e o que é a vogal temática? Na verdade, a vogal temática é o elemento que permite a ligação entre o radical e as desinências. Tá ok? Então, repetindo, a vogal temática é o elemento estrutural do verbo que permite a ligação entre o radical e as desinências. Vejamos. Vogal temática A, ela tem uma função, não se emprega ali aleatoriamente. E qual é a função da vogal temática? A vogal temática A indica que os verbos pertencem à primeira conjugação, que vão seguir um padrão, um modelo de conjugação. E os verbos que pertencem à primeira conjugação, evidentemente, terminam em AR, porque é essa forma infinitiva aí. AR. Amar, brincar, ensaiar, trabalhar, falar, perdoe-me aqui o equívoco, mas é falar, tá ok? Então, repetindo, os verbos de primeira conjugação terminam em AR, e este A é a vogal temática. Tranquilo? Além da vogal temática A, temos também a vogal temática E. Para os sulistas ou do Sudeste, também para quem é do Sudeste, vogal temática E. Som aberto ou fechado, isso é indiferente. A vogal temática E indica que os verbos pertencem à segunda conjugação. Quando eu digo que os verbos pertencem à segunda conjugação, eu estou dizendo que os verbos terminam em ER. Portanto, todos os verbos que terminarem em ER pertencem à segunda conjugação. Saber, viver, caber, entreter, concorrer e assim sucessivamente. E aqui um detalhe. Além dos verbos que terminam em ER, os verbos também que terminam em OR pertencem à segunda conjugação. Tá ok? Supor, propor, indispor terminou em OR. Estes verbos pertencem à segunda conjugação. Qual é a razão deles pertencerem à segunda conjugação? É que originalmente esses verbos supor, propor eram supoer, propoer e com o passar do tempo houve uma variação e chegou a ser supor, propor e etc. Beleza? Então, verbos que terminam em ER e OR são os verbos que pertencem à segunda conjugação. Além dessas duas vogais temáticas, nós temos uma terceira, que é a vogal temática I. Ora, a vogal temática I indica-me que os verbos pertencem à terceira conjugação. Sorrir, dormir, dividir, invadir. Então, todos esses verbos se terminam em IR, significa dizer
que são verbos da terceira conjugação. Tranquilíssimo? Isso aqui é a vogal temática, beleza? E qual é o próximo elemento estrutural de um verbo? É o tema. E o que é o tema? Bem, o tema nada mais é que o radical seguido da vogal temática. A vogal temática, como todos nós sabemos, é o elemento que indica a conjugação a que o verbo pertence. Simplificando, tema é radical mais vogal temática. Beleza? Então, radical mais vogal temática formam o tema verbal ou tema do verbo. Olha os exemplos. Falar é o verbo na forma nominal infinitiva, que é um verbo de primeira conjugação. O tema é fala. Buscar, busca. Vender, vende, já da segunda conjugação. Romper, forma nominal infinitiva, o tema deste verbo é romper. Falir, proibir, verbos de terceira conjugação, fale, proíbe. São os temas desses verbos. Tranquilo? Observação. Se terminados em OR, os verbos pertencem à segunda conjugação. Não esqueçam esse detalhe. Belezinha? Mas além do tema, qual é o próximo elemento estrutural de um verbo? São as desinências. E aqui convém lembrar que eu tenho dois tipos de desinências. Primeiro, são desinências modo-temporais. Quando eu penso na desinência modo-temporal, eu preciso já te mostrar, já te falar. A desinência modo-temporal é o elemento estrutural do verbo que designa, que indica o tempo e o modo do verbo. Daí a razão de ser modo temporal. Quando eu penso em modos verbais, claro, você está lembrado, indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando eu penso em tempo, pretérito, presente e futuro. Se você não está lembrado da ideia de modo verbal e tempo verbal, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo da aula na qual eu falo sobre tempos e modos verbais. Belezinha? Vejamos aqui alguns exemplos de desinência modo temporal. No verbo falava, o VA, o VA, que é a terminação do verbo, é a desinência que me passa a informação do pretérito imperfeito do indicativo. Deu para entender? Então, o VA é a desinência que indica o tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. Daí a razão de ser chamada de desinência modo indicativo temporal, pretérito imperfeito. Falasse, essa terminação SSE é a desinência modo temporal, pois é essa parte do verbo que indica o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Tranquilo? Além do pretérito imperfeito do subjuntivo, o terceiro exemplo que nós temos aqui é falaria. O ria é a desinência modo temporal que indica que o verbo foi conjugado no tempo futuro e no modo indicativo. Claro, futuro do pretérito. Tá ok? Então, o ria é uma desinência modo temporal, pois indica futuro do pretérito do modo verbal chamado de indicativo. Sossegado até agora? Próxima desinência verbal, que é o próximo elemento estrutural do verbo, é a desinência que nós chamamos de número pessoal. Claro, o nome já é esclarecedor. Desinência número pessoal. Esse nome é dado porque ela indica o número e a pessoa do verbo. Exemplo.
falamos. Na palavra falamos, nós falamos, evidentemente. O falamos é um verbo conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. Falamos. Tá ok? Então, falamos vai indicar desinência indicadora de primeira pessoa do plural. Então, primeira pessoa, que é isso? Pessoa do verbo. Plural, que é isso? É o número do verbo. Portanto, mos é a desinência número pessoal que indica a primeira pessoa do plural. Tranquilo? Próximo verbo, falais. O Szinho, essa terminaçãozinha, essa desinência, ela vai indicar que o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular. Tu falas. Então, esse S traz toda essa informação. O verbo está na segunda pessoa do singular. Beleza? Próximo exemplo, falam. Falam. O M é a desinência número pessoal que indica a terceira pessoa do plural. Eles falam. Beleza? Sossegado? Próximo exemplo. Falavam. Falavam. O M também vai fazer a mesma coisa. Vai indicar a terceira pessoa do plural. Então aqui a gente já compreende facilmente. Nesta palavrinha, apenas uma letrinha tem uma grande importância, uma grande relevância no verbo. Ele traz uma carga de informação. Apenas o M me diz: este verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Tranquilíssimo? Fácil demais da conta. E assim nós finalizamos esta nossa aula sobre a estrutura do verbo, sobre a estrutura verbal. Gostou? Já dá o seu like, já dá o seu joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado, tchauzinho e até a próxima.